Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Nesse episódio, a gente vai falar de um filme que é queridinho da galera da psicologia. A gente vai comentar sobre Soul hoje. E a gente achou importante comentar sobre esse filme. Primeiro porque, né, gente, assim, Soul é aquele filme que fez quase todo mundo chorar e que mexe com coisas que as nossas abordagens, a terapia cognitivo-comportamental da Ana Tereza e a Gestalt terapia, que é a minha abordagem, esse filme mexe com coisas que as nossas abordagens trabalham em terapia. E a gente achou que seria muito importante trazer alguns tópicos, assim, para debate. E é até interessante, a gente estava conversando antes de começar o podcast, que quando eu estava pesquisando, eu descobri que o diretor de Soul é o mesmo diretor de outro filme que também é super queridinho dos psicólogos, que é Divertidamente. E é interessante a gente pensar, né, que muita gente associa filmes da Pixar, da Disney, a temas infantis. Tipo, filme animado é para criança. Mas acho que Divertidamente e Soul, principalmente, trouxeram à tona, sim, o fato de que tem filmes animados que também são para adultos. Que tem temas complexos, como Soul, que fala sobre alma, como o nome do filme diz, a vida, propósito. E a gente achou que valia muito a pena a gente trazer esse filme aqui hoje para comentar sobre. E aí, antes de começar, a gente já queria dar um alerta que este episódio contém spoiler de Soul. Se você não assistiu ainda, a nossa recomendação é pausar agora esse episódio, vai assistir o filme e depois volta. Ou se você não se incomoda com spoiler, você pode ficar por aqui. Mas a nossa grande recomendação é assistir o filme, porque ele realmente é muito bom. Então, antes de começar, eu vou dar um panorama rapidinho do filme. E Soul é sobre a vida de um personagem chamado Joe, que é um professor de música do ensino médio, apaixonado por jazz, e que o Joe parece insatisfeito com a vida dele, e a vida dele não está sendo como ele esperava. Que ele sempre quis algo muito além do que ele tinha na vida dele, que era ser professor. Ele queria tocar em bandas, fazer turnês, tocar com os grandes nomes do jazz. E ele tá muito insatisfeito com a vida dele como professor. E aí, quando ele finalmente consegue um lugar para tocar na banda de um super nome do jazz, ele morre. Sim, gente, o Joe morre. E aí tem todo um desenrolar que a gente não vai contar, mas basicamente ele morre e ele fica totalmente indignado, assim, que ele morreu. Como assim? Agora que a vida dele começou, ele morre. E ele vai para um lugar, uma espécie de pré-vida, onde tem alminhas, que são as nossas almas antes de nascer. Nesse lugar, ele encontra uma alma chamada 22, que é uma incógnita, assim, para as pessoas que conhecem ela no filme. Porque todo mundo tenta ajudar ela a estar pronta, digamos assim, para a vida, para ela poder encarnar na vida. Ela teve diversos mentores, assim, famosos que a gente conhece, tipo Madre Teresa, Jung, Muhammad Ali, e nenhum conseguiu colocar na cabeça dela que a vida valia a pena ser vivida. Então ela não quer sair dessa pré-vida. E aí eles se conhecem, o Joe e a 22, e o filme rola. Então, só pra dar um panorama mais ou menos do que é o filme. Ana Tereza, o que você acha de Soul? Então, gente, eu fiz vários comentários aqui, tem vários pontos. Eu e a Ana Luísa, cara, a gente escreveu umas 3 páginas. Eu acho que esse podcast vai ser longo, porque tem muita coisa legal pra falar desse filme. A primeira coisa que eu escrevi aqui, que eu acho que vai até um pouco de encontro com o que a Ana Luísa já falou pra vocês, é que o Joe tem esse sonho muito grande de tocar numa banda de jazz, ser um grande músico, mas a vida dele acaba muito precocemente. E aí eu acho muito engraçado, porque o Joe, quando ele consegue finalmente essa audição, né, essa oportunidade de tocar nesse clube de jazz, ele fala, minha vida finalmente começou. E aí isso faz a gente questionar, né, de como a gente fica esperando que a nossa vida tenha momentos extraordinários, a gente fica nessa espera enquanto a nossa vida tá rolando. E esses momentos não acontecem. Cara, eu também fiz umas anotações sobre isso aqui, né? Porque o Joe,
ele olha para a vida de uma forma muito idealizada, assim, muito romantizada, muito maquiada. E eu fiquei pensando muito nessa dualidade do Joe, assim, o Joe e a paixão dele pela música, que eu acho que também é algo que pode ser, a gente pode não é nem problematizar necessariamente, mas ele realmente tem essa coisa da paixão como o único norteador, assim, da vida dele. E acaba se tornando uma coisa um pouco obsessiva. Então é muito engraçado, porque é uma coisa bem paradoxal, né? Que até eu, quando estava escrevendo, eu fiquei um pouco dividida em relação a isso. Porque eu acho tão importante a gente ter essas paixões, essas coisas que nos movem, coisas além da cotidianidade da vida. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode se tornar de uma forma, que eu acho que foi o que aconteceu com o Joe, que era algo tão intenso e tão obsessivo que simplesmente anulou toda outra parte da vida dele que tem a ver com o cotidiano, que tem a ver com outros momentos além de toda essa coisa idealizada, assim. Então, eu senti que ele fica muito entre esses dois opostos. A música como algo totalmente idealizado, que só serve para os palcos, e a música como algo monótono na vida dele, em que o trabalho dele é lecionar. E aí isso tem muito a ver com um conceito da Gestalt terapia, né, a minha abordagem, que é o ponto zero. Que eu não vou entrar muito assim no conceito do que é, mas a Gestalt terapia fala muito do ponto zero como justamente um ponto entre dois opostos, que é um ponto onde essas forças da extremidade acabam se esgotando, e quando a gente chega no ponto zero, que seria como se fosse esse ponto de equilíbrio, é onde nenhuma preconcepção assim da vida, nenhuma coisa muito idealizada ou pouco idealizada é definidora de uma forma engessada. Então, assim, quando a gente atinge um ponto zero de uma situação, que seria tipo um equilíbrio da situação, a gente consegue olhar para esses dois lados e para vários outros lados, e a gente consegue se mover de uma forma mais criativa, de uma forma mais espontânea. Então, a coisa do Joe que fica pra mim em relação a isso é que ele idealiza muito, e aí ele cai numa coisa de quando a gente idealiza muito, a gente já falou sobre isso no episódio de expectativas, o tombo é muito maior. Mas ao mesmo tempo eu acho que uma vida sem uma certa idealização, uma certa paixão, algo mais desse nível do afeto, acho que também fica muito no monótono. Então a coisa é chegar nesse ponto zero, que inclusive eu acho que acontece com o Joe no final do filme. Mas no início, assim, ele tá muito entre esses dois polos. Uma coisa totalmente idealizada e fora da realidade, e uma coisa que pra ele parece totalmente monótona e sem sentido. Porque eu acho que o filme é sobre essa busca do sentido da vida, né? Sim, uma coisa que até que eu queria trazer aqui, que muitas pessoas, quando tem essa idealização muito forte que a Ana Luísa trouxe, quando elas conquistam o que elas tanto queriam, elas desenvolvem depressão. Isso é muito comum. Porque, assim, a sua vida se resume àquele momento, a sua vida se resume o que vai acontecer naquele momento. E a sua vida vai continuar depois. As pessoas esquecem disso. E aí, quando elas veem que não é tudo isso que estava na cabeça delas, elas tendem a deprimir, porque a vida delas rodou em torno dessa oportunidade, desse momento. E isso é muito interessante de se pensar, porque as nossas conquistas, elas não são delimitadas a, sei lá, um período de 1 hora que eu colei grau na minha formatura. Por exemplo, para eu me formar como psicóloga, eu estive durante 5 anos construindo essa conquista, que aí teve o simbolismo de eu pegar o diploma, mas foram 5 anos construindo isso. E as pessoas esquecem que as nossas conquistas, elas são construídas, elas não são um momento assim que do nada, pá, você ganhou o Oscar, sabe? Para você ganhar o Oscar, você fez sei lá quantas aulas de atuação, você fez sei lá quantos filmes, você teve que se esforçar indo todo dia pro set, sabe? Então, é uma construção. E eu acho que os filmes também, e a gente tem um pouco, né, esse estigma que toda nossa vitória tem que ser uma grande vitória, digna daquelas cenas de filme. E na verdade não é, é uma construção. Isso eu converso bastante com os meus pacientes, que assim, todo dia a gente está indo em direção ao que a gente quer pra nossa vida. Não é tipo um dia específico que a gente vai tomar essa direção. Totalmente, totalmente. E isso tem muito a ver com outro conceito da Gestalt que a gente fala muito, que é o conceito de processo. É que tudo é um processo, a gente está sempre em processo. Muitas vezes a gente busca, por exemplo, quando que isso começou, ou quando que isso terminou, e quando que, e como a Ana falou, esses grandes momentos e essas grandes coisas que nos fazem olhar para algo. Mas assim, o interessante do filme, o interessante das situações, como a Ana falou perfeitamente,
é o processo até a gente chegar nisso, porque é olhando pro processo que a gente consegue entender melhor. E eu também anotei aqui que, assim, quando a gente olha pra vida de uma forma muito idealizada, muito romantizada, maquiada, a gente perde a oportunidade de valorizar essas pequenas coisas. E além disso, quando a gente dá conta de que a vida não é 100% do tempo toda essa romantização, a frustração e a decepção são bem maiores. E aí abre a possibilidade de a gente entrar num buraco de desespero, de decepção, como a Ana falou, que muitas vezes, em termos de transtorno, acaba sendo a depressão, porque a vida não é como a gente achava que ela era. Isso significa que eu tenho que me contentar com pouco, com uma vida monótona e totalmente cotidiana? Não. É que nem eu estava falando da coisa dos extremos. A importância é a gente chegar num meio termo, onde se possa ver a beleza nas pequenas e grandes coisas da vida, mas sabendo que não tem como a gente ter essa expectativa de que a vida vai ser linda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah, com certeza, assim, eu concordo totalmente com o que a Ana Luísa falou, que muitas vezes a gente vive nessa inércia, né, de achar que a nossa vida vai se resumir a certos momentos, e ela tá acontecendo todo dia, e todo dia a gente pode tomar decisões indo de encontro pro que a gente quer pra nossa vida, indo de encontro pra quem a gente quer ser. Porque uma cena que me marcou muito no filme foi quando o Joe entra, eu esqueci o nome daquele lugar, que você consegue ver toda a sua vida. E ele acha que a vida dele foi incrível, que foi cheia de conquistas e tudo mais. Ele foi vendo que de acordo com ele não foi conquistando o que ele queria. Ele, tipo, a vida dele era muito vazia. E aí uma coisa que me veio muito à cabeça foi, assim, que as decisões que ele tomou também foram muito vazias. Sim, sim. Porque ele não sabia aproveitar esses momentos. Por mais que a gente acha, né, que certos momentos estão meio que garantidos, assim. Eu ia trazer até minhas experiências pessoais. Quando eu tô na escola, eu vejo todo dia as minhas amigas. Então isso tá meio que garantido, né? Eu vou chegar lá, vou olhar pra cara de todo mundo que eu já conheço durante, sei lá, 10 anos da minha vida. Só que esses momentos acabam, por mais que eles durem 10 anos. E as pessoas esquecem disso. Eu já me formei, eu não vejo minhas amigas da escola na mesma quantidade de vezes que eu vi quando eu estava estudando. E me faz muita falta. E naquele momento, provavelmente não passou pela minha cabeça que eu deveria estar aproveitando isso, que esse momento ia acabar algum dia. Provavelmente a única coisa que passava pela minha cabeça é: quero me formar na escola, quero ir pra faculdade. E eu não estava aproveitando o momento presente. Isso vem até com um momento de vida pessoal meu, que essa uma amiga minha da escola tá se mudando pra São Paulo agora. E na minha cabeça sempre teve garantido. Se eu quisesse sair com ela, era só pegar o telefone, ligar pra ela e a gente saía. Eu moro no Rio de Janeiro, não é muito longe. Só que mesmo assim não é mais tão prático simplesmente chegar pra ela numa quarta-feira e falar: vamos jantar? Tô precisando desabafar. E isso era uma coisa que era, tipo, super garantida na minha vida, que eu provavelmente não dava o valor que eu deveria dar, e essas coisas mudaram. E a vida tá sempre mudando. Sim, sim. Nossa, você deu esse exemplo e eu acabei de me dar conta de um exemplo muito parecido que eu tenho até em relação à própria pandemia agora. Que em um dos discursos da minha formatura, uma professora falou exatamente isso. Ela falou o dia específico, não lembro qual foi, e que foi uma sexta-feira e foi o último dia que todos nós que estávamos nos formando fomos à PUC, antes de começar essa pandemia e decretar a quarentena, enfim, um ano depois estamos aqui. E é muito bizarro, né? Porque realmente é uma coisa tão pequena pra mim de estar na PUC todos os dias. E isso já era algo que fazia parte da minha rotina e que eu não valorizava mais tanto. E foi só tirando isso de mim, tirando a possibilidade de eu ir pra PUC todos os dias, que eu me dei conta de como algo tão simples e tão pequeno é importante. Então, parece tão clichê, gente, parece tanta coisa de autoajuda, assim, ai, aproveite os momentos, mas é porque é isso mesmo. Um dos conceitos que a terapia de aceitação e compromisso, que é uma sub-área dentro da terapia cognitivo-comportamental, ela se apoia muito no conceito do budismo, que é o conceito da mudança, que tudo está sempre mudando. Então, assim, a vida que a gente leva vai mudar, independente de que a gente queira ou não, e cabe a gente aceitar essa mudança e valorizar enquanto essa mudança não está sendo feita. Porque muitas vezes a gente fica tão ocupado com os nossos problemas de vida, tipo, tem que pagar boleto, tem que estudar pra prova, tem que visitar sei lá quem, que a gente esquece de viver. De realmente notar, estamos vivendo esse momento não vai se repetir em outras áreas, assim, da nossa vida. Eu me formei em psicologia, eu não vou mais encontrar a Ana Luísa no corredor da faculdade, e isso era uma coisa que, sim, durante 5 anos eu nem parei pra pensar o quanto isso era único também. Totalmente, totalmente. É isso, e é por isso que eu falo, gente, eu defendo a unhas e dentes,
que Soul não é sobre propósito. Soul é sobre presença. Que, cara, assim, eu falei no início do episódio, né, que é o filme queridinho dos psicólogos e tal. Gente, me desculpa, assim, também vou defender com unhas e dentes. Soul é um filme gestalt terapeuta, assim. Soul é um filme da terapia de aceitação e compromisso. Não, mas a gente sempre conversa, né, Ana, que as nossas abordagens, elas se encontram em muitas coisas. Sim. Inclusive, isso que você falou da mudança, eu fiquei muito chocada, assim, eu não sabia. E tem muito disso na gestalt terapia também, que também bebeu muito do budismo. Mas é isso, assim, eu brinco muito, eu falo, cara, por isso que eu fiquei tão apaixonada, porque presença também é um dos conceitos, assim, a gestalt terapia tem alguns conceitos base, assim, conceitos-chave para entender ela, e a presença é uma delas, assim, de que eu arriscaria dizer, isso não peguei em artigo científico, isso aí vocês podem me citar, eu arrisco dizer que a maioria de nós vive ou no passado ou no futuro, ou totalmente remoendo o que aconteceu e o que eu não fiz o suficiente, o que a pessoa me fez que me magoou, preso ao passado, ou por outro lado, isso tem a ver com o que a gente também já falou, da ansiedade, no futuro, o que pode acontecer, o que eu quero que eu ainda não tenho, tal preocupação, eu ainda tenho que fazer isso, tenho que pagar esse boleto, daqui a um mês eu quero estar fazendo isso, daqui a 5 anos eu quero estar em tal lugar. Então a gente fica muito nesses dois polos, de novo, né, falando dos polos extremos, de passado e futuro, sendo que, gente, é tão óbvio, mas ao mesmo tempo foge, às vezes, da nossa consciência, que o único momento que a gente realmente tem é o presente. Então, tudo que acontece está acontecendo no presente, ao mesmo tempo que o presente tá sempre passando, e tá sempre mudando, e tá sempre acontecendo. As coisas acontecem no presente. Eu acho legal até falar um pouco de controle, porque a única coisa que a gente tem de fato controle é o presente. A gente não tem controle do passado e a gente não tem tanto controle do futuro. Cara, exatamente. E é por isso que eu acho que tá nessa onda muito grande de atenção plena, de mindfulness, que a gente tá vendo que parte do nosso sofrimento psicológico atualmente vem de a gente não estar com a cabeça no presente. A gente tá preso nos nossos pensamentos em relação ao passado e ao futuro. Não, tem muito isso, né? Eu já vi essa frase clichê, assim, pela internet, de que, tipo, ou a pessoa tá presa no passado e aí surge o transtorno ligado a isso seria depressão, ou a pessoa tá ligada no futuro, que o transtorno ligado a isso é a ansiedade. Enfim, isso é só uma frase de efeito, assim, que eu vejo, que me lembrou agora. Mas isso tem muito a ver, cara, essa coisa da presença e da presença na vida, e da presença nas situações, tem muito a ver com isso, assim, da gestalt terapia, do conceito de awareness, que também tem a ver com o que a Ana Teresa estava falando de mindfulness. Porque awareness, que é um desses conceitos-chave da gestalt terapia, nada mais é do que uma consciência de si e do mundo, assim, mas uma consciência ativa, digamos assim. Porque muitos de nós, e eu acho que é isso que acontece com o Joe, vive a vida de uma forma totalmente automática, totalmente no hábito, totalmente assim, no cotidiano, sem parar pra pensar o que você tá fazendo. Você tá na aula pensando no que você vai comer, você tá comendo pensando no que você vai fazer depois, você tá no celular pensando no que aconteceu ontem, na briga que você teve. Então, assim, a gente tá zero presente quando a gente tá dessa forma. E a awareness, que é esse conceito da Gestalt terapia, que na verdade, assim, o objetivo da terapia em Gestalt terapia, num primeiro momento, é resgatar a awareness da pessoa, é resgatar uma consciência de si, para que tudo isso que tá totalmente automático, totalmente assim, no rápido e tal, a gente parece aqueles hamsters na roda, sabe? Correndo, sem parar e sem ir pra nenhum lugar, porque muitos de nós não têm essa consciência de si, assim, de botar o pé no freio e primeiro, pensar e sentir. Peraí, o que eu tô fazendo? Isso faz sentido pra mim? Ou o que eu tô perdendo nesse meu modo de agir em que eu nem olho pro lado, em que eu nem olho pra mim? Porque eu tô comendo, eu tô pensando outra coisa. Eu tô sentindo o gosto da comida? Eu tô percebendo o que eu tô comendo? Eu tô sentindo a comida passando, assim, pela minha garganta quando eu tô engolindo? Quando eu tô bebendo água, eu tô sentindo a água? E, assim, isso são coisas muito básicas, mas pra coisas até mais grandiosas, sei lá. Cara, quando eu entro no mar, eu tô sentindo a água. E são coisas tão gostosas, cara. E também veio muito a cabeça, assim, quando você falou, né? Tipo, é realmente isso que eu quero? Que muitas vezes a gente tá tão ocupado tentando satisfazer a vontade dos outros, tentando suprir, assim, tudo que a sociedade quer que a gente faça, que a gente esquece de se perguntar, eu quero ter um filho? Isso realmente faz sentido pra pessoa que eu sou? Eu realmente quero trabalhar, sei lá, no mercado financeiro? Isso realmente faz sentido pra mim? Eu quero me casar? Porque eu tenho o direito de não me casar. A gente
gente esquece dessas coisas, porque a sociedade meio que tem um roteiro pra gente. Escola, faculdade, encontrar alguém, casar, ter filho, ser bem-sucedido na carreira e, de vez em quando, sei lá, você pode virar internamente fazer um processo de eu não quero ser bem-sucedido na minha carreira, eu quero passar tempo com os meus pais, porque eles são a coisa mais importante pra mim, ou eu não quero fazer faculdade porque eu não me encontrei e eu não quero gastar esse dinheiro na faculdade. Assim, muitos dos sofrimentos que os meus pacientes trazem muito disso, de você tem que ficar toda hora atendendo o que a sociedade quer de você, em vez de parar pra pensar o que realmente você quer. Exatamente, cara, e é muito doido, porque eu ouvi uma frase na minha pós, pode até ser um pouco problemática assim, mas eu acho que dá pra entender onde eu vou querer chegar, que meu professor falou assim, a chave pra gente mudar as nossas vidas, não é a chave não gosto dessa coisa de chave, mas assim... Um dos caminhos. Um dos caminhos pra gente mudar a nossa vida, não é com essa coisa do amor próprio que todo mundo fala, simples assim, já se ame e aí tudo acaba. É se problematize, e não de uma forma que a gente se coloca pra baixo, mas assim, que é o que a gente tá falando, de se percebe, sabe? Porque, gente... Entenda o porquê por trás. E pra quê? E como que as coisas acontecem? Porque a gente absorve tanta coisa da sociedade, da cultura, sem nem pensar, cara, sem nem discriminar. A gente falou sobre isso num episódio anterior. Da gente sair introjetando um bando de coisa. E aí, justamente, a gente bota o pé no acelerador e vai vivendo num automático, assim, numa coisa totalmente do cotidiano, sem se perceber, sem entender. Peraí, pra que eu tô fazendo isso? Isso tem sentido? E eu não tô falando assim... O que a gente tá falando não é pra ir pro extremo, que talvez o Joe tava, de uma coisa totalmente romantizada, de que absolutamente tudo que você vai fazer vai ser por um propósito, assim, enorme. Mas é uma questão de realmente você se perceber mais. Você botar um pé no freio... Eu pensei naquela cena, não sei se você vai lembrar, Ana, mas que tem uma parte no mundo das almas, que tem as almas que eu acho que eles chamam de almas perdidas, alguma coisa assim. Ai, sim, eu tinha notado isso pra falar, que eu achei sensacional. Que são pessoas que estão totalmente no automático, numa coisa totalmente obcecadas e obcecadas por algo. E aí a 22, essa alminha que o Joe encontra, ela fala que um dos hobbies dela é jogar tipo uma bola de neve, assim, digamos, nessas pessoas. E é como se, tipo, uma coisa batesse nessas pessoas e acordasse. E é justamente disso que a gente tá falando. De sair desse cotidiano e de um cotidiano que o Joe também tava. O Joe tava com uma relação obsessiva pela coisa dos palcos e da música. Então a gente não tá falando só de coisa de vida de escritório e tal. Não, porque se a vida de escritório fizer muito sentido pra você, de uma forma que você se perceba nisso, é isso, sabe? Mas acho que a grande questão é a gente se perceber nessas situações e a gente está presente nelas. Quando você estiver trabalhando, sente o que você está fazendo, sente o seu dedo assim no teclado trabalhando. Quando você estiver conversando com um amigo, esteja presente nas situações, porque senão a gente cai nessa coisa que o Joe caiu, de quando ele recebeu uma oportunidade que estava dentro de algo que ele esperava para a vida dele, ele usa a frase, a minha vida está começando agora. E os outros, sei lá, 30 anos que ele já viveu, né? O que aconteceu nesse meio tempo? Exatamente. E eu acho que o que acontece com ele no final do filme, naquela cena que ele vai tocar o piano, que ele pega vários objetos que ele e a 22 coletaram juntos ao longo da aventura dele, e tem uma hora que ele tá tocando piano, gente, e ele para, e dá pra ver que ali pra mim foi quando ele ficou aware, né, como a Gestalt diz, que ele ficou consciente e presente. Porque é aí que mostra a vida toda dele e vários pequenos e grandes momentos. E aquilo é a vida dele. E eu acho que é ali que ele se dá conta que ele já tava vivo, ó. Ele já tava vivendo há muito tempo. Eu acho que você tocou num ponto também muito importante, que a gente muitas vezes só considera que a gente tá vivendo quando a gente tem momentos felizes. A gente só quer considerar na nossa vida os momentos bons, os momentos de conquista, os momentos de felicidade, só que a vida, ela é uma mistura de momentos ruins com momentos bons, e isso é a vida. Eu acho que ainda tem muito tabu pra falar que quando você tá triste, chorando, você tá vivendo também, sabe? Você não tá... A sua vida, esse momento não é descartável. E isso faz parte do processo, porque a gente também não conseguiria valorizar momentos bons se a gente não tivesse momentos ruins. Se a gente só se sentisse feliz, a gente iria entrar de novo naquele esquema de meio que tá garantido que eu vou ser feliz, então você nem dá valor pra isso. E quando a gente tem momentos ruins e bons, a gente começa a dar valor de quando a gente tá feliz mesmo. E outro ponto que eu queria trazer no filme é que o filme também trabalha um pouco a diferença entre você pensar sobre o que uma coisa vai ser e você experimentar
como uma coisa vai ser. Uhum. Porque a 22, né, quando ela encontra o Joe, ela falou que ela já experimentou de tudo, todo mundo já falou pra ela como a Terra era, mas aí as pessoas falaram, ela só pensou como aquilo funcionaria, ela não experimentou. Uhum. E aí quando ela vai pra Terra e ela experimenta por ela mesma, é que ela começa a gostar de estar viva. E eu acho que isso é muito interessante, que é muito diferente alguém chegar pra você e contar, olha, aconteceu isso, aquela festa foi daquela maneira, eu me senti assim, e outra coisa é você estar lá. São coisas completamente diferentes e o filme trabalha isso de uma forma mais sutil. Sim, eu também fiz umas anotações sobre isso, que inclusive eu não tinha me dado conta de quão forte isso foi, assim, pra mim, eu digo, na minha visão, quando eu tava vendo o filme. Eu me dei conta disso enquanto eu escrevia, porque eu coloquei assim, 22 e a não vida. E é tão forte isso, né, que a 22 ela tá acomodada nessa pré-vida, ela tá totalmente na zona de conforto dela. E além disso, no final do filme, né, a gente ainda descobre uma camada a mais sobre a 22 e essa permanência dela nesse lugar da pré-vida. E que ela tem julgamentos sobre si própria, que ela internalizou de outros que falaram pra ela que ela não é capaz, que ela é egoísta, que ela não serve pra vida. E aí, cara, ficou muito forte pra mim quando eu tava escrevendo, assim. Eu acho que, na verdade, eu me identifiquei muito com os dois, né? Mas isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, cara, a 22, ela se mata antes de experimentar a própria vida. Porque a partir do momento em que ela tá ali, naquele lugar, e ela não experimenta, isso ficou muito forte pra mim. A 22, ela tá realmente num processo ali de tá constantemente se matando antes de experimentar a vida. Porque a partir do momento em que ela não se permite experimentar, porque ela não quer sair da zona de conforto, ou porque ela se acha incapaz, é como se ela estivesse se matando existencialmente. Isso eu enxergo muito como os discursos internalizados que a gente tem de quem nós somos e como o mundo funciona. Porque quando a gente nasce, né, no caso ela ainda tá na pré-vida, mas assim, se você pensar nos processos psicológicos das pessoas, quando você é um bebê, você não nasce pensando que você é incapaz, que você é egoísta. Alguém falou isso pra você, alguém te ensinou ao longo da sua vida. E eu achei muito legal, bem no final do filme, o Joe é meio que engolido por ela. E aí começa a aparecer todas as pessoas que disseram isso pra ela, quem ajudou ela a internalizar esse discurso. Porque muitas vezes em terapia eu pergunto, né, de quem são essas vozes que você está repetindo para você mesmo. Sim. Porque algumas vezes são as vozes dos nossos pais, são as vozes dos nossos amigos, são as vozes, enfim, de todas as pessoas que a gente já entrou em contato ao longo da nossa vida, dizendo que a gente não é capaz, dizendo que não é possível pra gente fazer as coisas. E isso pode ser muito até fazendo um paralelo com ansiedade e depressão. Porque a ansiedade a gente começa a criar discursos na nossa cabeça que a gente não vai dar certo, que a gente está em perigo, que a gente tem que se proteger, que os outros não vão gostar da gente. Mas isso são só discursos e isso são só pensamentos. E quando a gente vai lá e experimenta, muitas vezes as pessoas estão nem aí pra gente. Ou as pessoas gostam de quem a gente é porque a gente tá ali socializando. Só que a gente se impede de viver por conta desses discursos internalizados que a gente tem. Cara, totalmente. E aí eu acho muito interessante, assim, porque tanto o Joe quanto a 22 estavam presos em somente uma perspectiva do que eles acreditaram que era a vida, assim. O Joe, naquela forma dele de totalmente idealizado, uma coisa assim, ai, não, é só os palcos, é só a galera batendo palma, é só a galera reverenciando, e a 22 numa coisa de que a vida não vale a pena, parece ser chato, não parece ser uma coisa legal. E é muito interessante, né, que justamente experimentando juntos, é como se eles pudessem se complementar ali, da 22 botar o Joe um pouquinho mais no pé no chão e mostrar outras coisas, de Joe também poder apresentar coisas pra ela, e aí juntos eles puderam ampliar esse olhar e descobrir novas perspectivas. E além disso, você falou isso da coisa das relações, né, da gente estar em contato com os outros, como a gente internaliza. E aí, várias cenas do filme evidenciam também outro conceito e ideia da Gestalt-terapia, que é de que nós não somos seres isolados, somos seres sociais, sempre em contato com algo, em contato com alguém, com alguma coisa. Parece meio confuso, mas assim, nós, enquanto indivíduos, somos um todo e ao mesmo tempo, e o nosso todo é parte de outro todo, que é o mundo, que é a sociedade. E o que isso significa? Que a gente está sempre em relação e sempre inserido em um contexto social, cultural. Nós somos seres do entre. Agora, eu não tô aqui isolada.
tem algo entre eu e a Ana Teresa, que é a relação, que é o nosso contato. Então nós somos seres diferenciados com as nossas individualidades e particularidades, mas ao mesmo tempo a gente está sempre fazendo parte de algo. A gente está sempre em relação. E eu acho isso muito interessante, porque isso mostra em vários momentos do filme que, inclusive, o Joe parecia uma pessoa que não estava tanto, que ele estava anulando um pouco o lado dele que tá em relação. Porque ele entrava lá naquela barbearia e ele não falava com o barbeiro, e ele não ouvia o lado dele, e ou ele não falava nada, ou ele só falava dele. E foi muito interessante, né? Porque a 22 trouxe isso muito forte. A 22 trouxe todo esse contato que o Joe não estava tendo com as pessoas, com a própria mãe dele. Da 22 ter aberto uma ponte e um canal de conversa e de relação mesmo com a mãe, que o Joe, a princípio, parecia que não tinha tido. Então é muito interessante, porque parece que a 22 realmente resgatou no Joe essa coisa do contato. Porque se parar pra perceber, acho que todas ou a maior parte das cenas que a 22 tava de protagonista e tava meio que se apaixonando assim pela vida, era quando ela tava em contato com alguma coisa ou com alguém. No metrô, ouvindo a pessoa tocando uma música, conversando com o barbeiro, conversando com a mãe. Quando caiu uma folha assim da árvore, ela pegou. Isso tudo é contato. Isso tudo é você estar em contato com o mundo. E eu acho isso muito legal que você trouxe das relações interpessoais dela. Porque a gente pensa que o propósito que ela vai achar no filme tem que ser algo extraordinário. Ela tem que ser uma jogadora de basquete. Ela tem que ser a médica que vai descobrir a cura da AIDS. E, na verdade, assim, o objetivo de vida dela, né, que eles chamam no filme, é ser boa em relações interpessoais, é ser boa se relacionando com os outros. Esse é o grande superpoder dela. Sim. E muitas vezes a gente fica pensando que o nosso propósito de vida tem que ser algo super extraordinário. Tipo, a gente tem que fazer algo super marcante na sociedade, mas não, assim, a gente pode fazer coisas muito pequenas que já vão impactar muitas pessoas. Aquele barbeiro lá de só ter, tipo, sido ouvido, sabe? E querer saber sobre a vida dele já fez o dia dele melhor, por exemplo. Isso eu queria até trazer um dado, uma pesquisa que foi feita em Harvard sobre qualidade de vida. Eu não vou entrar em muitos detalhes, vocês podem procurar no TED Talk, porque é uma pesquisa incrível. Acho que foi a maior feita, assim, por Harvard até agora nesse quesito de psicologia. Que eles pegaram várias pessoas de diferentes classes sociais e analisaram elas durante 30 anos, 50 anos, não lembro agora, mas assim, durante toda a vida eles fizeram um acompanhamento. E foram analisando assim várias coisas do tipo, o que predispunha doenças cardíacas, pressão alta e tudo mais. E eles acharam, né, que o fato de alguém ter nascido numa família com mais recursos ia ajudar a pessoa a viver mais, viver melhor do que pessoas que tinham menos recursos. E o muito interessante dessa pesquisa é que eles viram que não tinha nada a ver com nada. O que fazia as pessoas terem uma vida mais feliz e longa era os relacionamentos que elas cultivavam ao longo da vida. Então, assim, você ter uma rede de apoio, você ter a quem ligar quando você tá chorando, você ter alguém que tá lá te apoiando e te abraçando e estando lá pra você do seu lado, faz muito mais diferença na nossa qualidade de vida, na nossa longevidade, do que você ter uma incrível carreira, do que você ganhar, sei lá, quantos mil no banco. O que realmente impacta é a qualidade dos relacionamentos que a gente tem ao longo da vida. Isso ajuda até a prevenir doenças. Eu achei a pesquisa assim, incrível, que abriu muito a cabeça. A gente fica muito parado nesse negócio de tipo, pra eu viver bem eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que olha o quão simples é, né? É, totalmente. Outro ponto que eu anotei aqui que eu gostei muito foi como eles começaram a abordar adoecimento mental, assim, no filme. Que eram aqueles monstrinhos de areia. Que quando a pessoa, é como você falou, né, que a Ana Luísa estava falando, a gente fica tão obsessivo com alguma coisa, a gente fica tão no piloto automático que a gente vai adoecendo, a gente fica preso nos nossos pensamentos, a gente não consegue sair. Aí a partir do momento que você sai desses pensamentos e você tem uma outra perspectiva que, olha, esse quadrado, essa caixa que você se botou, você tem como sair dessa caixa? As pessoas vão se curando aos poucos. Que nem aquele cara que eles tiraram, eles fizeram o cara se acalmar e ele estava no mercado financeiro, ele saiu quebrando tudo e falou, vou viver minha vida. E, cara, outra coisa que eu tava pensando, né, em relação a isso, na verdade, que tem a ver com tudo que a gente falou de um propósito, de uma grande expectativa, assim, de que pra a gente estar feliz e para o nosso propósito tá sendo atendido, a gente tem que estar fazendo uma coisa extraordinária. E eu lembrei daquele personagem que eu esqueci o nome dele, mas é aquele astrólogo, sei lá, aquele loiro, que fica dançando com a placa.
E, gente, aquele cara, claramente, assim, cara, tá super feliz, sabe? Ele tá lá, tá na vibe dele, ele tá meditando. Cara, a vida dele é ficar balançando um cartaz. E é isso, assim. E ele tá bem. Então não precisa ser algo extraordinário. Eu acho que o filme foca muito em a gente sair um pouco da caixinha, né? Daquele discurso que a gente conversou hoje no podcast, que a sociedade espera da gente, o que é ser bem-sucedido socialmente. E a gente abrir um pouco a mente para, tipo, existem 1001 maneiras de você ser feliz, existem 1001 maneiras de você ser bem-sucedido. E você não precisa ter um grande emprego, você não precisa ter uma grande casa, você não precisa ter um casamento para essas coisas. Porque tem pessoas que ficam muito obsessivas, né, por ganhar esses rótulos que você precisa socialmente e não param para pensar, né, se é realmente esses rótulos que vão trazer o que elas querem. Sim, e eu acho que o importante de pontuar aqui, eu vou sempre ressaltar isso, porque eu acho muito importante, que não é ficar entre os extremos, assim, por exemplo... Cara, se você tá insatisfeito com alguma coisa da sua vida, seja de trabalho, seja de relacionamento, seja de algo seu, assim, com você mesmo. Nosso lugar aqui, até porque quem somos nós para falar o que você tem que ou não fazer, mas o nosso lugar não é necessariamente falar com a gente se contentar com as coisas, assim, de uma forma também automática e simples. É realmente atingir esse equilíbrio de que tem coisas que a gente vai ter que se contentar mesmo, assim, faz parte da vida. Mas, ao mesmo tempo, é você perceber. Eu acho que esse é o importante, assim, é você perceber. Porque se você não tá satisfeito com alguma coisa, tudo bem você também não tá satisfeito. Eu acho que soul não passa só uma ideia de, assim, se contente com as pequenas coisas ou aceita o lugar onde você tá e vive a sua vida do jeito que ela é. Pra mim, realmente, a lição ali é de acordar e perceber. E, ao mesmo tempo que valorizar as pequenas coisas, entender também quando que você não tá feliz, mas entender se essa coisa da felicidade é só por conta de uma expectativa real que você tem sobre a vida ou se realmente é algo que faz sentido pra você e que não tá batendo. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente vira essa chavinha da autoconsciência, quando a gente começa a se olhar e começa a se problematizar. Sim, o que ficou muito do filme pra mim foi tipo, aproveite a caminhada, porque quando você chegar lá talvez seja só a morte, sabe? A gente acha que chegar lá é o emprego dos sonhos, chegar lá é pegar um diploma, mas assim, chegar lá a gente esquece que é quando a gente morrer. Então assim, enquanto a gente tá caminhando, a gente tem que aproveitar o que tá acontecendo durante essa caminhada. E a gente esquece muito, porque a gente vai colocando várias linhas de chegada, né, que na verdade elas não existem. E é isso. E essas várias linhas de chegada são o processo, né, que a gente estava conversando. Mas que a nossa vida não seja baseada só nessas linhas de chegada. Então, assim, eu acho que o filme, a princípio, nos vende de uma forma muito sutil a ideia de que a gente não tá vivendo quando a gente não tem um propósito. Parece, no início, assim... Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas, quando viu, tipo, meio que sacou isso, né? De que aquelas almas da pré-vida estão buscando um propósito para elas poderem ir para a vida. Mas, na verdade, a gente percebe no final do filme que a busca não é por um propósito, mas é pela simples vontade de viver. É pela simples presença na vida. Sim, totalmente. Como sem propósito, assim, e aí falando propósito de uma forma romantizada, porque... Se a gente parar pra pensar, tudo pode ser um propósito, né? Mas são os motivos pra você ficar vivo, assim. Às vezes o motivo... eu tô pensando até na perspectiva de pacientes que estão com risco de suicídio, né? Quando a gente tem que avaliar. Quais são os motivos que não estão fazendo essa pessoa cometer suicídio? Muitas vezes são coisas muito básicas, do tipo... Não quero deixar minha família triste. Quero continuar vendo o meu filho crescer. São coisas muito simples que mantêm a gente aqui. Não precisa ter... Eu quero ver a minha carreira. Porque, gente... Assim, essas coisas de dinheiro, carreira, essas coisas são as primeiras coisas que ruem quando você tá com depressão e você não quer mais viver. São seus relacionamentos, são o que você desenvolveu ao longo da sua vida com as pessoas que te mantêm aqui. Até um petzinho te mantém aqui. Gente, com toda certeza. Aí eu amo. E uma coisa que eu queria trazer aqui, que foi algo que quando eu estudei a teoria na terapia de aceitação e compromisso, me ajudou muito a desprender de algumas coisas que eu queria trazer. O filme, ele tem uma abordagem sobre as personalidades, né? Que ele chega e fala, essa cambada aqui vai ser egocêntrico. Aí entra lá na maquininha. Essas pessoinhas aqui vão ser, sei lá, tímidas. Vai colocando. E eu queria trazer, assim, que muitas vezes eu converso com as pessoas, converso com os pacientes, e a gente tem uma noção, assim, que a gente
nasce de uma maneira, a gente vai viver de uma maneira, a gente vai morrer de uma maneira que a gente é, assim. E uma das coisas que eu queria trazer que, né, uma das subabordagens que eu me especializei dentro da terapia cognitivo-comportamental é que a gente bebe do budismo nesse conceito de mudança. Mas esse conceito de mudança não só se aplica à nossa vida, mas se aplica a gente. Então a gente também está sempre em constante mudança. Muitas vezes a gente é muito apegada à maneira que a gente deveria ser. Quando eu era mais nova, as pessoas sempre falavam que eu era muito arrumada e tímida. Então eu criei essa imagem de mim. E isso ficou preso. Então atualmente quando as pessoas falam pra mim, eu te acho super simpática, eu te acho super extrovertida, dá um bug na minha cabeça, porque na minha cabeça eu sou tímida. E aí isso vai causando muito sofrimento, porque isso é uma coisa muito pequena, mas a gente pode pensar em coisas grandes também. Então a gente fica preso nisso. E aí teve uma metáfora que falaram pra mim, que tipo, eu já falei pra Ana Luísa e minha cabeça explodiu. Não sei se a cabeça dela explodiu também. Muito. Que é a história do navio de Teseu. Que vai explicar mais ou menos, eu espero que vocês entendam como funciona a personalidade dentro da perspectiva da terapia de aceitação e compromisso. Que é, há muito tempo atrás, Teseu voltou da guerra e aí ele estacionou o navio dele no porto. E era um navio muito famoso, então as pessoas deixaram lá de exibição. Só que de acordo com que os anos foram passando e o navio continuava lá em exibição, algumas coisas foram quebrando. Então teve um vento forte, quebrou a vela, e aí eles tiveram que trocar a vela. Aí outra hora teve um problema no casco, eles tiveram que trocar algumas peças do casco. E os anos foram passando e eles acabaram trocando todas as peças do navio em algum momento, porque o navio estava muito velho. E aí entra o questionamento. Depois que todas as peças foram trocadas, continua sendo o navio de Teseu? Se a gente pegasse todas as peças antigas e construísse um navio do lado do novo, qual seria o verdadeiro navio de Teseu? E eu acho que a gente fica muito preso no que a gente é, no que a gente deveria ser, e a gente esquece que a gente está em constante mudança. E o fato de a gente ter sido uma pessoa não anula o fato que a gente é outra agora. Sim, total. Nossa, eu pensei em algumas coisas enquanto você foi falando. A primeira vez que a Ana Teresa me contou essa história, gente, eu realmente, assim, fiquei, caraca, meu Deus, genial. Fez muito sentido. E aí eu pensei em duas coisas. Primeiro, de outra frase, assim, clássica da Gestalt terapia, que é: o todo é diferente da soma das partes. A primeira vez que você me contou essa história, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, eu pensei, gente, faz todo sentido, assim, com essa frase, de que realmente a gente, como um todo, não é só a soma dessas pequenas coisas. Ai, eu, Ana Luísa, sou morena, eu, Ana Luísa, sou extrovertida, eu, Ana Luísa, sou psicóloga. Eu, como eu sou, não sou uma equação de morena, mais extrovertida, mais psicóloga, mais... É isso, assim, é bem essa coisa do navio. O navio, no final, como ele era, esse todo, era diferente de todas essas partes. Era outra coisa, porque era esse todo. E eu pensei em outra coisa aqui muito interessante, assim, que você foi falando, eu fiquei pensando. Imagina, por exemplo, uma casa. Eu pensei na minha casa. Eu moro nessa casa desde que eu nasci. E a casa que eu tô hoje em dia é totalmente diferente de como era quando eu nasci, assim, totalmente mesmo, porque já foram feitas várias obras, mudou coisa de decoração, ficou mais moderna. E aí eu fiquei pensando, se eu de 6 anos de idade olhasse pra essa casa, tirasse uma foto assim mentalmente e sumisse, e aí eu de hoje, com 23 anos, voltasse aqui e olhasse pra casa do jeito que ela tá, eu não ia falar que é minha casa. E aí volta de novo na coisa que a gente estava falando de processo. Por isso que o processo é importante. Porque eu acompanhei o processo dessa casa. Ao mesmo tempo que eu estou em processo e estive em processo ao longo que ela foi mudando, a casa estava em processo. Então foi algo assim, bem em conjunto. E é minha casa. E se eu não estivesse vendo cada passo disso e como que ela foi mudando aos poucos e todo o processo dessa casa... Eu não diria que é a mesma casa, não diria que é minha casa. É outra, totalmente diferente. Mas ela vai mudando, da mesma forma que eu fui mudando, da mesma forma que a gente vai mudando. Então acho que é muito importante, bem legal essa história que você contou. E pensem nisso, assim, que isso tem muito a ver com... O todo não é igual à soma das partes e o processo das coisas. Gente, desapeguem. A real é, desapeguem de quem vocês acham que vocês são, porque vocês vão mudar. E vocês podem se ver em situações que vocês estão fazendo coisas completamente diferentes que vocês estão esperando, porque o seu eu, ele é fluido, ele tá sempre mudando. Com certeza. Então durmam com essa. Largou o microfone.
E eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje, né? Que eu acho que a gente falou muita coisa interessante, muita coisa pra vocês pensarem na casa de vocês, se faz sentido. Se não faz sentido, vocês têm direito de não concordar com a gente. Com certeza. Vamos deixar esse corte lacaniano aí. Falamos, cortamos, acabou por aqui. Então é isso, pessoal. Se você tá interessado aí em seguir a gente nas redes sociais, saber os episódios que a gente tá produzindo pra você participar também deles, que de vez em quando a gente abre caixinha de pergunta, ver o que vocês querem nos próximos episódios, ver o que vocês querem de pergunta pra gente responder durante os episódios. Vocês seguem a gente no podcast Psicologia Sincera, que esse é o nosso arroba lá no Instagram. E vocês também podem seguir eu e a Luísa nesse meio tempo. Se vocês ainda querem continuar ouvindo a nossa voz, se vocês querem continuar ouvindo o que a gente tem a dizer. O meu arroba no Instagram é psi.anacavalcante e o da Ana Luísa é arroba psi.analuísa com Z, Braz com Z. Então a gente quer continuar comentando sobre filmes aqui que a gente acha importante. Então vai lá dizer pra gente que filme você acha que não poderia deixar passar a nossa análise, que a gente vai ficar super feliz. E é isso, pessoal. Um beijinho e até a próxima.